Salve, irmão, com boa tarde de salvação nesse feriadão. Venho trazer uma palavra aqui, uma leitura que está lá em Mateus 16. Sempre, né? Os fariseus, né? Que afrontando Jesus, né? Bora ver aqui. Mateus 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Você veja, quando eles pedem um sinal, você veja que eles eram fariseus, cheios de doutrinas de homem, não acontecia milagre, não acontecia nada no meio deles. Aí você vê que eles pediam um sinal, que Deus mostrasse uma demonstração para eles ver. Veja que coisa terrível. Jesus diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, né? Quer dizer, o profeta Jonas, que teve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Quer dizer, a simbologia de Jonas ia ser o que ia acontecer com Jesus, que ele ia passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E a mesma coisa, Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da baleia, e depois Jonas saiu da baleia, né, e foi pregar em Nínive, né? E ali é uma simbologia da vinda de Jesus, aquela situação de Jonas, né? Que Jesus estava mostrando a ele o que ia acontecer com ele, né? O que aconteceu ali com Jonas, que era um sinal, né? Que ele era o Filho de Deus, mas eles não compreenderam, porque eles estavam interessados em ver uma falha em Jesus para derrubar. É feito a gente ver hoje na religiosidade, um contra o outro, um usando a palavra contra o outro, né? A gente vê isso, né? Hoje em dia, porque é terrível essas coisas. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja, Jesus estava falando com relação ao fermento do fariseu e dos saduceus, quer dizer, a doutrina de homem. Jesus estava falando com ele com relação à doutrina dos homens. E os discípulos, Jesus estava falando algo espiritual, e os discípulos estavam achando que estava falando de pão. Entendeu? Às vezes Deus está falando algo espiritual, e você, como é carnal, você só vai entender na sua carnalidade. Quer dizer, que Jesus estava falando sobre a doutrina de homem dos fariseus, e eles não compreendiam, está entendendo? Jesus teve que cada vez mais revelando para poder entender, porque ele só entendia as coisas carnais. Não entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia, Está vendo? Ele falou que ele não estava com relação ao pão, ele estava falando sobre a doutrina de homem dos fariseus. Essa mesma doutrina que a gente vê hoje na Assembleia de Deus, doutrinas de homem, doutrinas de demônio. Aí Jesus estava falando: eu não estou falando de pão não, estou falando da doutrina, cautelai-vos da doutrina dos fariseus. Quer dizer, tu não dá ouvido a esse povo, que Deus não está no meio desse povo. Está entendendo? Cuidado com a doutrina dos fariseus. É difícil de entender, né? As coisas espirituais. perguntou a seus discípulos:
quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele. quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você veja que Jesus perguntou e disse: o que você acha que dizem? Aí ele disse: não, de que é João Batista, de que é os profetas. Aí de vocês, o que é que você acha? Eles ficaram todos calados. Aí Pedro, que sempre o que mais erra, às vezes é o que mais cresce espiritualmente, é os que mais erra, porque o que erra é porque está tentando acertar, né? E os que não tentam, fica no meio do caminho, né? Aí você vê, aí ele diz, Pedro, quer dizer, que Pedro, quem revelou aquilo ali foi Deus a Pedro. Aí ele teve a ousadia de falar, e Jesus disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Você vê, aí ele diz assim, Pedro, aí ele fala para Pedro: Pedro, edificarei a minha igreja sobre essa rocha, que a rocha é Jesus. Pedro é pedra, Jesus é rocha, a igreja está edificada em Jesus, não está em Pedro. Você está entendendo? Edificarei a minha igreja sobre essa rocha. Entendeu? A rocha é Jesus. Você está entendendo? Porque se a igreja tivesse em Pedro, quando Pedro morreu, a igreja tinha se acabado. A igreja está já, a rocha é Jesus. Pedro, tu é pedra. Você está entendendo? E através ele edificar a igreja. Está entendendo? Mas só que é Jesus que está à frente da igreja. Vamos ver aqui. Dei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém. Você veja que ele deu autoridade a Pedro e aos discípulos: que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, mas que a pedra é Jesus. Ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, e isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja como é interessante. Jesus falou a Pedro que ia edificar a igreja sobre, está entendendo? Que ele era pedra, e sobre aquela pedra ele ia edificar a igreja. E as portas do inferno iam prevalecer sobre a igreja, você veja, né? Mas só que Jesus está falando algo futuro, porque Pedro, naquele momento, você vê que Pedro já tinha sido usado pelo diabo. O diabo falou na boca de Pedro, querendo dar conselho a Jesus. Veja como é interessante. Jesus, ele vê o futuro, e a gente só vê o agora. Você vê, aí Jesus repreendeu Pedro, quer dizer, tu és pedra de tropeço. Quer dizer, naquele momento, Pedro estava com pedra de tropeço, mas Jesus falou uma palavra futura, disse: Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Quer dizer, você está entendendo? Jesus falou uma palavra futura, porque assim que Jesus saiu, o diabo falou na boca de Pedro, porque Pedro ainda não era convertido, né? Você vê que Jesus, quando falou aquela palavra, foi tipo uma profecia do futuro. Não é que Pedro naquela hora estava preparado, não. Jesus vê a fé, vê lá na frente. A fé não vê o momento, não. O momento, Pedro ali estava sendo usado pelo diabo. É interessante, né? Quando a gente vive na fé, entender, né?
Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Veja que a alma, dinheiro nenhum no mundo consegue comprar a alma. A alma é uma coisa muito preciosa, tanto para Deus como para o diabo. Tá certo que o diabo não ganha nada em levar a alma para o inferno, mas só que ele dá desprazer a Deus quando ele leva uma alma para o inferno. Ele fala na cara de Deus, né? Ele preferiu a mim do que ao Senhor. Entendesse? Ele ri na cara de Deus e Deus não pode fazer nada, porque a pessoa escolheu o diabo do que a Deus, tá entendendo? A alma é preciosa tanto para Deus como o diabo. Não é dinheiro, não é fama, não é poder, nada disso. Apesar que quando a gente é fiel a Deus, Deus nos enche de bênçãos, né? Mas não é as bênçãos que levam a gente para o céu, tá entendendo? Mas sim a obediência à palavra de Deus. Sai daí, rapaz, você derrubar meu celular, entendeu? É muito interessante, viu? Eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Você veja que antes de os discípulos morrer, quando Jesus ressuscitou, eles viram Jesus subindo no céu, para o céu. E Jesus diz: do mesmo Deus que vocês viram subindo, vocês vão ver ele descendo. Antes dele morrer, eles viram Jesus subindo para o reino de Deus. É interessante essa palavra. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, onde estamos aqui? Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Veja a experiência que os discípulos tiveram. Veja só, esse gato está me atrapalhando aqui, não quer sair de perto de mim, rapaz. E eu seguro ele não quer. Veja a visão que eles viram Moisés ali, o pessoal, e Deus fala, e ele escuta a voz de Deus. E diz assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Você veja que graça os discípulos tiveram, né? Ali de estar junto com Jesus, né? É muito interessante, viu? Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Tá vendo? Eles viram aquilo ali e não podiam nem contar, porque tem coisas que Deus quer daquela maneira e acabou-se. Aí você não é que aconteceu aquilo naquela época que hoje vai ser igual, tá entendendo? Aquilo ali, naquele momento Deus quis que ele não contasse. Fiquem na paz, em nome de Jesus. É forte essa palavra.